A história de um povo é essencial para sua identidade. Além das histórias escritas, há também as orais, que são aquelas contadas de pai para filho. Porém, hoje conheceremos um pouco mais dessa história através de um dos logradouros de nossa cidade. Meu nome é Fabiana Santos e você está no Cidade Mapeada. Estamos aqui no logradouro Rua Águito Novaes, cuja rua é uma das principais ruas de nossa cidade. E vamos conversar com alguns dos moradores daqui para conhecermos um pouco mais sobre essa história. Estamos aqui com Dona Carmen Seu Neu, que foi o segundo prefeito da nossa cidade, e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a história de Águito Novaes, né, e seu pai. Meu pai nasceu aqui em Apuarema, foi escrivão, muitos anos, foi o primeiro vice-prefeito e trabalhou aqui durante a vida dele toda, como escrivão. Foi agricultor também e durante muito tempo ele morou aqui em Apuarema. Quase a vida toda dele morou aqui em Apuarema. Sobre Águito Novaes, tem muito a falar. Uma pessoa de bem, né? Foi um dos pioneiros da cidade de Apuarema, né? A família tradicional e os pioneiros. E ele foi uma pedra fundamental na emancipação política de Apuarema, né? Ele foi um dos principais articulador e ajudou financeiramente também. Foi uma pedra principal na emancipação política de Apuarema. Vocês chegaram a morar lá na Rua Águito Novaes? Sim, já morei lá. Era uma rua muito cheia de lama, não tinha calçamento. Era muito precária a rua. Como foi para o senhor morar lá durante a sua infância? Foi muito boa. Brinquei muito, joguei bola na rua. Foi muito bom, muito proveitosa a minha infância. Depois de quanto tempo que o senhor saiu de lá? Depois de uns 20 anos depois que eu saí lá. Ah, então o senhor tem muita história sobre aquela rua, né? A gente não lembra mais, né? Por causa da minha idade, né? Você tem que considerar isso, né? A gente não sabe detalhar como foi realmente, porque os tempos passam, a idade chega e a gente vai se esquecendo como aconteceu. Eu me lembro muito das missas. Ali junto da casa tinha uma igrejinha, não era? Onde eu me casei. Hoje onde é a garagem ali era uma igreja, Santa Ana. E eu me casei ali. E me lembro muito que vi os bispos de Jaguaquara e fazia celebração, não é isso? Mas a senhora nunca chegou a morar lá? Morei ali na rua também, depois de casada. Tá. Depois de casada, e tive os meus filhos todos ali naquela casa. 3, 4 filhos. E os seus filhos foram criados lá? Criados e saíram para estudar somente, mas foram criados todos 4 aqui. Graças a Deus. Morei lá há 55 anos. Então o senhor tem muita história sobre aquela rua, né? Isso. Cheguei ali com 6 meses de idade, nasci em Itaibó. Cheguei com 6 meses de idade, né? E saí o ano passado que mudei aqui para a rua Tiradentes. Quais são as melhores lembranças que o senhor tem de lá? Olha, na verdade, quando nós chegamos aí, né? Tenho lembrança assim de 5 anos de idade para cá. Aquela rua ali era uma rua que só tinha assim um calçamentozinho subindo. Eram umas pedras rústicas nessa ladeirinha ali em frente à minha casa ali, onde eu tenho um ponto estratégico ali de pontos de aluguel. E eu me lembro de todos os comércios que tinham naquela rua. Entre a ponte ali, né, era uma pontezinha de madeira, até a esquina ali, onde entra a Praça João Lima. Seria ali a primeira loja, era uma loja de Seu Águito. E em seguida da loja de Seu Águito, tinha um cartório dele também na lateral da loja. Tinha uma igreja descendo ali, que era Nossa Senhora Santana, e que era padroeira, na verdade, de Apuarema na época. Depois vinha a casa de seu Manuel Soldado e Dona Senhora, sua esposa. Tinha um comércio dele, tinha a casa e um comércio do lado, seu Manuel Soldado.
Aí vinha seu Neto Gordo em seguida. Aí depois vinha Vani e depois a casa de meu pai. E do outro lado começava com uma esquina ali de Euzinho. Aí vinha seu Antônio Quechel com comércio, a casa de seu Osílio de Minita, que Minita mora hoje, e a panificadora do pai deles, chamava seu... Me fugiu a mente agora o nome dele, era seu Eunício também, né? E em seguida vinha a casa de seu Neu, onde é Osmar hoje ali. Essa panificadora é onde é a Embasa hoje. Aí em seguida na casa de seu Neu, onde é hoje ali o comercial de Constumais. Ali era a casa de dona Ivonete, seu Arlindo Goiabeira. Depois ali tinha uma pensão. Eu era criança, né? Eu chamava de tia Amália e tia Antônio. Tinha uma pensão velha, né? Ali, que era os pais de Guel e de Cláudia Amália chamavam. E depois vinha Vanderlei Queiroz, tinha um comércio logo em seguida. E na esquina tinha, chamava a tenda de seu Bernal, eu também chamava de tio. Naquela época os pais botavam a gente, porque só tinha mesmo aquele comércio ali, né? Então ali era chamado de tio Bernal e tia Nilda, sua esposa. E eles criavam uma menina chamada Zéilda, adotada inclusive. E quando a gente brincava muito naquela rua ali, quando nós ganhamos, né, a bicicleta, meu pai deu uma ao meu irmão, a gente brincava naquela ladeira. Então é isso aí. Esses moradores aí foram os primeiros que tiveram, os pioneiros ali, né? Meu pai ali, Zé Brejeiro, tinha um comércio ali também, Zé Brejeiro e Dona Dete. E de dizer o seguinte, conheço aquela rua há 55 anos. Todas essas histórias que eu estou lhe contando aí, dos comércios e das pessoas, né, as brincadeiras, eram ali naquele trecho mesmo. Rapaz, uma das primeiras ruas constituídas em Apuarema é essa daí, as Águas Novais, né? Antes de existir uma igrejinha, né? Uma igrejinha, eu me fui batizado nessa igreja. E também é o seguinte, existia comércio de Vanderlei Queiroz, que era a atividade de Valdo Queiroz, existia uma cooperativa, né? Cooperativa de cacau, né? Existiam vários comércios na avenida, nessa rua Águas Novais. O primeiro calçamento de Apuarema foi constituído na avenida Águas Novais. Era um calçamento de pedras rústicas, né? Por muito tempo aí, o então prefeito Ítalo Rabelo do Amaral, aí fez o calçamento, em cima do calçamento de pedras. Então isso é muito bom, esse documentário, né? Eu pesquiso muito, às vezes até de outras cidades, para poder a gente ficar interagindo com as pessoas e procurando saber, entender como nasceu a história, como foi Apuarema. E outro documentário que você quiser, de outras situações, de outras ruas, ou da história de Apuarema, né? O que eu tenho de conhecimento, o que eu vivi e o que já me contaram, está gravado, graças a Deus, na mente. Enquanto tiver aqui, como é que eu vou dizer, enquanto tiver lúcido, nós vamos estar passando essas informações. E que os jovens venham a pesquisar, a buscar, né, esse conhecimento. Esse documentário está um registro. Nossa cidade que não tem registro, é cidade morta. Ela continua, mas infelizmente morta, porque ela não tem uma história, não tem um passado. E vocês estão registrando a história, rua por rua. Eu fico feliz de contribuir pela Águas Novais, né? Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Eu estou muito feliz de ter conhecido mais um pouquinho sobre essa história, porque eu sinceramente não sabia muito, né? Porque essa nova geração acredito que não conhece muito, mas eu estou muito feliz de ter participado. E eu gostaria que, para finalizar, vocês deixassem uma mensagem para os jovens conterrâneos que ainda não conhecem essa história. Não, é muito importante esse trabalho de vocês, sabe? Porque para esses jovens de hoje que não acompanhou aquele tempo, não é? Aí vai ficar sabendo de alguma coisa. Muito bom, muito bonito mesmo. Parabéns para vocês. Muito obrigada. A gente que agradece por vocês terem aceitado participar. Eu que agradeço. Eu tenho uma sugestão que pudesse editar um livro com a história de Apuarema, que isso pudesse os alunos ter conhecimento como foi que Apuarema foi o início de Apuarema.
e seria muito importante. Nós temos o retrato dos fundadores, né? Temos o retrato da primeira casa, que eu falei até com a minha menina, para botar lá na chácara, onde foi a primeira casa. Tá mandando fazer um quadrozinho para botar da primeira casa, muito bonitinha, toda de madeira, um gado assim na frente, com os donos, né? Com os netos, muito bom. E aí, quiserem, né? Tem aí os retratos para poder, se tiver alguma, como disse, um lugar assim para colocar, a gente, tá entendendo? É. Finalizamos aqui hoje, certos de que conhecemos um pouco mais sobre a nossa história. E isso só é possível através da sua contribuição através do IPTU. E aí, qual o próximo logradouro que visitaremos? Fiquem atentos, pois logo logo chegaremos em sua rua.